Fala pessoal, iniciando mais uma análise aqui na Tide e hoje a gente vai trazer uma análise do sistema defensivo da equipe do Wolfsbane no jogo entre Cannibals e Wolfsbane, válido pela semifinal da Conferência Metrópolis do Campeonato Paulista Feminino. Então temos aqui a primeira descida, né, com a equipe do Cannibals, né, a defesa do Valors já está em formação, né, então a gente vê o que nessa primeira descida pela equipe do Valors, né? A gente já vê elas numa formação em W, né? Então a gente vê a defensora externa um pouco mais avançada, né? Na linha das 7 jardas, com a defensora interna, né? Afundada nas 8 jardas, Blitzer a 7, né? Junto com a outra defensora interna e a OD, né? A outra defensora externa do lado oposto, também a 7 jardas, né? Então a gente vê uma defesa bastante equilibrada, né, com duas defensoras na zona curta, né, e duas, tanto a externa quanto a interna aqui, jogando fundo, né, então elas vão recuar como se fossem duas safeties, né. E qual que é o sistema defensivo, né? Aparentemente, a gente logo vai dar o play na jogada, vocês vão conseguir perceber, é que a defesa do Wolfsbane está jogando num split field em match, né? Então essas duas defensoras têm a responsabilidade direta, né, com essas duas recebedoras, tanto a recebedora isolada quanto a snapper, e essa recebedora interna curta e a externa funda aqui com as recebedoras, né, do lado forte, então a slot e o wideout. Quanto a blitzer, a gente vai ver ela fazendo um read blitz aqui, né? Então a equipe do Cannibals vai sair jogando essa primeira descida nesse drive starter com um snap lateral, então essa blitzer vai jogar em read, né? Ela vai acelerar, a gente vai ver ela saindo em velocidade, realizando a desaceleração e aí fazendo essa marcação praticamente numa zona, né? Então, auxiliando a defensora interna curta aqui, né? A parar a jogada num tackle imediato. Então, a gente vê, né? Assim que o snap lateral é dado, a gente vê, né? Pelos olhos das defensoras, né? Então, a gente vê tanto essa defensora interna quanto essa externa fazendo a leitura, né? De ambas as recebedoras, enquanto a interna curta aqui já começa a movimentação subindo, né, para taclear esse possível passe curto, né, esse toss aqui para a recebedora do lado forte, e a blitzer em read, né, já ficando também para auxiliar, né, nesse possível tackle imediato na recepção da atleta do Cannibals. Então a gente vê o snap lateral sendo dado, o toss sendo feito para a recebedora ali do lado forte, e aí o tackle imediato, né, pela equipe do Wolfsbane, parando, né, o ataque do Cannibals ali nesse avanço de no máximo 2 jardas. Então forçando, né, uma segunda descida para umas 18 jardas para o meio. Então aqui a gente tem a segunda descida para a equipe do Cannibals, né? E a gente já vê uma mudança de postura defensiva pela equipe do Wolfsbane, né? Então se antes elas já estavam, né, mostrando a cobertura que elas iriam realizar, então elas estavam jogando numa espécie de W, né, numa formação em W. Aqui elas já vêm numa 5 across, né? Então elas estão com as 5 atletas alinhadas, né, às 7 jardas, junto com a blitzer, né? Então todas numa linha paralela, né? E o que, que elas fazem nessa jogada, né? É uma jogada muito inteligente por parte delas, principalmente para anular as duas possíveis verticais com as wideouts, né? Então elas recuam, né? Tanto a camisa número 10 aqui, quanto essa defensora interna, então ambas vão para o fundo acompanhando as verticais das wideouts, né? Enquanto a camisa 42 e a menina da camisa 13 aqui avançam, né, para zonas curtas. Então, aparentemente, né, na minha visão, elas vão jogar praticamente uma espécie de cover 2. Então, tanto a 10 quanto essa menina descem para o fundo, né? E a 42 e a 13 cobrem zona curta, né? O que a gente pode falar sobre a Blitzer também nessa segunda descida? Ela vai realizar uma blitz em rush, né? Então, blitando pelo lado forte, que ela vai passar bem rente ao lado da snapper, né?
vai realizar o hands up e vai tentar cobrir, né, esse possível passe rápido dentro desse conceito de quick game por parte do Cannibals. Então o snap é dado, a gente já vê, né, ambas as atletas aqui, tanto a defensora externa quanto a interna do lado oposto, recuando para o fundo, né? Então ambas cobrindo as duas wideouts, né, que estão indo para as verticais, enquanto a 42 e a 13, né, avançando nas zonas rasas para cobrir, né, esse possível passe rápido. Aqui a gente vê a Blitzer fazendo hands up, né, tentando cobrir essa janela de passe, evitando o passe na slot. Porém, o passe é conectado, mas, né, a equipe do Wolfsbane já consegue dar novamente um teco imediato, né, para um ganho pequeno de jardas. Né? Então, mais uma excelente jogada por parte do Wolfsbane, forçando uma terceira bem longa para a equipe do Cannibals. Então aqui a gente tem terceira longa para a equipe do Cannibals, né? O Wolfsbane já vem numa defesa um pouco mais compactada, né? E o que a gente vai ver dentro desse conceito na terceira descida longa, falando em questão defensiva, né, do Wolfsbane? A gente vai ter ambas as externas descendo, né, para o fundo, então acompanhando as possíveis verticais e principalmente indo, né, para o objetivo, que aqui seria a linha de first down, né, em questão do Cannibals. E a gente vai ter a 42 e a 13, né, subindo, né, nessa marcação nas possíveis rotas curtas, da slot e da snapper, né? A gente vai ver que ambas vão acabar dobrando a marcação na snapper nessa jogada, né? Aqui elas irão dar match automático, né? Então, tanto as duas externas aqui nas duas wideouts e a Blitzer novamente, né, no mesmo conceito anterior, vai tentar fechar a janela de passe, né? Tentando não foi tentando forçar, né, o passe rápido da QB nas janelas curtas, né? Então nos passes das rotas curtas. Então a gente vê o snap sendo dado, né? Então a gente já começa a analisar ambas as externas recuando, né? Então elas iniciam nesse walk e aí começa a aceleração, né? Tanto no turn quanto no backpedal para conseguir dar os seus matches, né, automáticos nas duas wideouts. Aqui a gente vê, né, o que eu comentei, então tanto a defensora interna do lado forte quanto a do fraco dobra a marcação na center, né? E a Blitzer faz um excelente trabalho aqui, né? Então ela fecha muito bem essa janela de passe na center, né, na sniper, e aí força a QB, né, a arriscar esse passe no fundo do campo, né, buscando o first down, né, a linha de first down. O passe é dado, né, a marcação do Wolfsbane está encaixada, né, porém acaba tendo ali um contato legal ou interferência de passe, eu não sei o que a arbitragem acabou marcando ali, mas elas seguram a descida, obviamente, porém, né, com a falta, acaba gerando, né, uma primeira descida automática para a equipe do Cannibals e colocando, né, a equipe do Cannibals mais próximo à linha do first down. Então aqui a gente tem a primeira descida automática para a equipe do Cannibals, né? Então uma primeira descida para 8 jardas, né? O que a gente vai ver aqui, né? O Cannibals vai ter um play action, né? Então uma movimentação, na verdade, um shift aqui com a recebedora isolada, ela vai se aproximar da quarterback. E aí o que a defesa do Wolfsbane vai atuar aqui, né? Vai executar aqui. Então a gente vai ter a defensora interna curta ficando na QB de origem, né? Desculpa, na wideout, que vai estar como QB de origem. E a Blitzer, né? Indo direto, né? Para a segunda opção, né? A segunda QB. Enquanto as outras defensoras vão recuar, né? Praticamente numa espécie, né? De cover 3, né? Então, dá a entender que as três estão recuando para o fundo, né? Tentando cobrir, né, essas possíveis janelas de passe fundo aqui. Então a gente vai ter uma cobertura tripla com, né, com
com duas blitzers, digamos, né? Então, tanto pela defensora interna quanto a blitzer de origem, marcando ambas as duas passadoras do Cannibals e assim tentando, né, parar a corrida antes da linha de first down. Então a gente vê o shift ocorrendo aqui, né, por parte do Cannibals. A recebedora isolada se aproxima da QB, né, posiciona. Então a gente já vê o ajuste defensivo também por parte do Offense. A gente vê a defensora externa se aproximando, compactando, né, a formação defensiva. O snap é dado, a gente já vê a blitzer indo em direção a quarterback, né? Então ela já troca a sua direção, aqui a gente já vê ela tomando a responsabilidade da segunda passadora, enquanto a interna, né, fica com a QB de origem, né? Aqui no fundo a gente falou, né, é praticamente uma marcação em cover 3, aparentemente, né, as três recuando para o fundo. E aí a gente vai ver uma jogada de corrida, né, e como que o Offense vai conseguir pressionar essa corrida por parte da QB. Então a gente vê a pressão, né, feita pela defensora interna para cima da QB. A QB consegue ganhar lateral, acaba ganhando first down, porém, né, a defensora externa lá do outro lado, né, consegue recompor e aí taclear a QB, né, dando esse pequeno avanço, né, colocando o ataque do Cannibals, claro, cedendo a primeira descida, mas colocando o ataque do Cannibals, né, numa situação até favorável para a equipe do Offense, né, então forçando uma primeira descida ali para 24, 23 jardas. Então aqui temos primeira descida para 24 jardas para a equipe do Cannibals, né? O Offense novamente numa formação em 5 across, então a gente vê elas aqui todas alinhadas a 7 jardas, né, junto com a blitzer. A gente vai ter um motion por parte da equipe do Cannibals, né? Então a gente já vê a recebedora do lado forte iniciando esse motion. E a gente vai ter uma situação clara de duas passadoras, né? E o que vai acontecer aqui, né? A gente vai ter a blitzer aqui avançando, né, na QB, enquanto a defensora interna curta, né, com uma jogada anterior também, vai subir para cobrir, né, esse possível avanço da segunda passadora, né, ou tentando, né, até cobrir a própria corrida. Enquanto as outras recebedoras, as outras defensoras, desculpa, vão afundar, né, novamente numa espécie ali de cover 3, né? Então elas vão recuar cobrindo o fundo. O Wolfsbane vai ter duas pressões para cima das duas passadoras, né, anulando assim os múltiplos passadores. E aí elas obrigam, né, o Cannibals novamente a correr com a bola e conseguem novamente, né, taclear ela de forma rápida e forçando uma segunda descida bem longa para a equipe do Cannibals. Então a gente já vê aqui o motion iniciando, o snap vai ser dado. A menina que fez o motion fica como segunda passadora, então a defensora interna do Offense já avança nela, né? A blitzer vai na QB de origem, então a gente já vê pressão dupla de ambas, né? Anulando essa opção de duas passadoras. A QB consegue, né, tentar sair ali da pressão da blitzer, porém ela larga a bola para a segunda passadora. Mas a defensora interna aqui do Wolfsbane vai extremamente bem, né, e para, né, o ataque do Cannibals novamente na mesma jardagem, ou seja, impedindo que o Cannibals tenha ganho de jardas nessa jogada, né? Então força uma segunda bem longa para o Cannibals e a gente vê, né, a defesa do Wolfsbane jogando de uma forma bem agressiva, né, com essa pressão dupla, né, tanto da defensora interna quanto da blitzer, mas de forma muito segura no fundo, né, então cobrindo muito bem essas rotas verticais do Cannibals. Então, segunda descida para a equipe do Cannibals, né, o Offense aqui consegue já estar numa formação mais conservadora, né, estando novamente em 5 across, porém, né, elas têm o campo a favor, então é uma segunda longa, né, para a equipe do Cannibals, elas estão numa segunda ali para 21 jardas praticamente, né,
E o que, que vai acontecer nessa jogada, né? Novamente a gente vai ter uma pressão dupla, tanto pela blitzer, né? Na QB de origem, quanto pela defensora interna aqui, que não está aparecendo no vídeo, mas assim que der o play vai aparecer. Ela vai subir para ficar com a segunda passadora, né? A blitzer vai na QB de origem aqui na jogada, né? E aí o Wolves com uma formação mais conservadora ali, né? Mantendo essa espécie de cover 3 que elas estão jogando nas últimas descidas, elas conseguem pressionar, né? E fazendo com que o Cannibals não tenha avanço nessa jogada. Então a gente vê o snap sendo dado, a pressão dupla novamente por parte do Offsbane, porém aqui o passe incompleto, né, para a segunda passadora, e aí forçando uma terceira longa para a equipe do Cannibals. Então aqui a gente vai ter uma terceira longa, né, para a equipe do Cannibals. O Wolves aqui muda um pouquinho sua formação, então é a primeira vez nessa campanha que elas estão enfrentando uma formação em trips, né, por parte da equipe do Cannibals. A gente vê um check automático aqui da equipe do Wolves, né? E o que, que vai acontecer na jogada, né? A Blitzer aqui tem um papel fundamental, né? Então ela já está posicionada entre slot e snapper aqui, né? Então ela vai blitzar em rush, né? Tentar atrapalhar esse fluxo das rotas, principalmente em rotas cruzadas ou tentativas de pick play aqui por parte do Cannibals, né? E assim vai obrigar, né, a QB do Cannibals largar essa bola de forma rápida, né, para a recebedora mais curta, para que ela tente, né, ganhar jardas com as próprias pernas. Vocês vão ver que elas vão ter um bom avanço, porém a equipe do Offsbane, né, numa espécie de gang tackle ali, né, vai conseguir fechar o corredor, né, no momento exato, que ela ganharia realmente o espaço para a tentativa do TD, né, e aí elas conseguem taclear ela de forma muito eficaz, né? Então a gente vê a Blitzer indo, né, em direção entre, né, a snapper e a slot. Ela faz o hands up, né, pressionando a quarterback, tentando tirar a janela de passe. E aí a quarterback só tem, né, a opção da leitura de check down ali, né, próxima à linha do first down, então 5 jardas além. Como a defesa do Wolves já estava bem recuada, né, dentro desse check automático, aparentemente, né, eu vejo que elas pegaram, cada uma teve sua responsabilidade dentro do conceito, né, enfrentado. Então elas afundaram junto com as recebedoras. Porém, numa excelente jogada ali por parte do Cannibals, ela consegue um grande avanço, mas é aquilo que eu falei para vocês aqui, né? No momento que ela realmente ia ganhar o corredor, né? A defesa do Wolves consegue recompor e cobrir, né, a responsabilidade do corredor ali com a defensora, assim tacleando ela, né, e forçando essa, essa quarta descida pro gol. Então, quarta para o gol aqui para a equipe do Cannibals, né? A defesa do Wolves já está praticamente na linha do gol, né? E aqui a gente vai ter uma jogada muito bem trabalhada, né, por parte da equipe do Wolves, né? Novamente elas estão na formação em 5 across. Aparentemente elas vão jogar num match, né? Então, como não há nenhuma rota cruzada na jogada, né? Aparentemente cada uma ficou com a sua responsabilidade, né? Então a gente vê elas marcando automaticamente dessa forma, né? Então só a defensora externa aqui acho que troca com a interna, a gente vai ver isso, tá? E o que acontece, né? A defensora interna aqui vai fazer a grande jogada, né, da campanha. Então a gente vê o snap sendo dado. A Blitzer, aqui é importante a gente frisar, né? Ela consegue fechar totalmente o lado forte aqui da equipe do Cannibals, né? Então ela fecha essa janela para cima da quarterback do Cannibals e obriga, né, ela a ter a única tentativa de passe no lado fraco, né, onde estava a recebedora mais isolada. O passe é dado, né, em direção à endzone, porém numa leitura perfeita, né, da camisa número 13 ali do Wolves, né, uma cobertura muito bem realizada pela mesma, ela consegue tipar, né,
no último momento e evitando assim, né, a pontuação da equipe do Cannibals. Então, uma excelente jogada, né? A equipe do Wolfsbane foi muito resiliente nessa campanha, né? Então a gente viu elas mantendo alguns padrões, né? Porém jogando com muita inteligência e até mesmo de forma conservadora em alguns momentos, né? Com o campo a seu favor. E aqui na quarta descida, né? Foi a situação mais tensa, digamos, dessa campanha, né, numa quarta para 10 para o gol. A defensora consegue, né? Assim anular essa possível pontuação do Cannibals. Então, por hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse breve conteúdo, né, dessa análise defensiva da equipe do Wolfsbane. Em breve a gente volta com muito mais conteúdo aí para vocês.